Reunião ministerial. Opa, peraí. A reunião ministerial de ontem, aberta, então, foi a primeira reunião ministerial de 2025, reunião ministerial que marca o início do governo Lula na sua segunda etapa. A reunião começou, né, com o presidente Lula dizendo: nós não entregamos. Então, foi uma reunião importante. O tom das reuniões anteriores. Pronto. Uma característica das reuniões ministeriais até agora e das falas do presidente Lula sobre o seu próprio governo era o triunfalismo, né? O governo Lula dizendo que era o melhor dos governos, que esse governo era um governo fantástico, que o governo Lula 3 é melhor que o governo Lula 1 e 2, e não é, né? O governo Lula 3 é um governo com muitas questões, né? Muito rebaixado em relação aos governos Lula 1 e 2, em que o aspecto, o acento neoliberal do governo está muito mais evidente, e a adoção de medidas contra o povo, né? BPC, né? O arcabouço, taxa de juros, enfim, abono salarial, uma série de medidas. Então, ele arquivou o discurso triunfalista em relação ao seu governo, e aí reconheceu que não estamos entregando. Vamos ver esse começo do discurso dele. Eu posso dizer para vocês que a entrega que nós fizemos para o povo ainda não foi a entrega que nós nos comprometemos a fazer em 2022, porque muitas das coisas que nós plantamos ainda não brotou, ainda não nasceu. Mas o que vocês precisam compreender é que este ano será um ano de definição para a história e para a biografia de cada um de vocês na passagem pela governança desse país de 2023 a 2026. É muito importante ter clareza disso, porque daqui para frente a gente não pode mais inventar nada. Daqui para frente nós temos que colher tudo aquilo que nós semeamos. Nós temos que ter certeza que tudo aquilo que vocês me apresentaram, que todos os atos que nós fizemos de lançamento de proposta política, tudo aquilo que a gente já anunciou à sociedade brasileira, vai aparecer agora. E vai depender do esforço muito grande de cada um de vocês. Então, essa foi a primeira intervenção, praticamente, do presidente Lula na abertura da reunião. Outro tema fundamental foi a mudança do caráter do governo. O presidente Lula anunciou o seguinte: este é um governo em que, a partir de agora, está voltado para as eleições de 2026. Então, o tema das eleições de 2026 passa a comandar as ações políticas e as ações administrativas do governo Lula. Então, a partir de agora. Esse foi um anúncio que ele fez. Vai falar um pouco de política. Eu vou mostrar os trechos do discurso e depois pego alguns pontos aqui, tá? Vamos lá. Terminar de falar. O que eu quero dizer para vocês é que 2026 já começou. Se não por nós, porque temos que trabalhar, porque temos que carpinar, porque temos que tirar todos os carrapichos que tiver nas plantas que nós plantamos, mas pelos adversários, a eleição do ano que vem já começou. É só ver o que vocês assistem na internet para vocês perceberem que eles já estão em campanha. E nós não podemos antecipar a campanha porque nós temos que trabalhar. E a antecipação da campanha para nós é trabalhar, trabalhar, trabalhar e entregar para o povo aquilo que ele precisa. Tá aí, né? Então, essa dinâmica vinculada às eleições. Aí o presidente Lula, não sei se é em função da crise do PIX, da derrota no tema do PIX, mas ele mais uma vez mostrou essa mudança de foco, né? Lembram-se do ataque que ele fez às revoluções russa e cubana no discurso do 8 de janeiro? Agora, ele apresentou também uma visão que descola inteiramente do que é a tradição que levou à fundação do PT, do Partido dos Trabalhadores, e a sua própria trajetória.
ele vai dizer que os trabalhadores não são mais quem importa no país. Quem importa são os empreendedores. Vamos ver aqui. Povo. E é importante que a gente compreenda que o povo que nós estamos trabalhando hoje não é o povo dos anos 80. Não é o povo que queria apenas ter um emprego numa fábrica com carteira profissional assinada. É um povo que está virando empreendedor. E ele gosta de ser empreendedor. E nós precisamos aprender a trabalhar com essa nova característica, com essa nova formação do povo brasileiro. Tá aí. Então, essa figura do empreendedor e o tema do empreendedorismo vão assumindo centralidade no governo. A gente tem conversado bastante sobre isso aqui, né? Essa confusão que o governo e os setores progressistas governistas fazem em relação aquilo que sempre foi uma característica do povo brasileiro, que é correr atrás o tempo todo, com esta lógica e essa ideologia do empreendedorismo, que é uma lógica do salve-se quem puder, típica do neoliberalismo, mas é a dinâmica a dinâmica discursiva e o norte ideológico do governo Lula e de boa parte dos setores progressistas também. O presidente Lula vai falar da questão da inflação dos alimentos. Para vocês, nós só temos um objetivo daqui para frente, é lutar, é construir e acolher, porque o povo brasileiro está esperando muito de nós. E nós temos agora um tema muito importante. Se a gente trabalhou reconstrução e união, agora a gente vai ter que trabalhar outra coisa importante, sabe? É reconstrução, união e comida barata na mesa do trabalhador, porque os alimentos estão caros na mesa do trabalhador. Todo ministro sabe que o alimento está caro e é uma tarefa nossa garantir que o alimento chegue na mesa do povo trabalhador, da dona de casa, na mesa do povo brasileiro, em condições compatíveis com o salário que ele ganha. Tá, nós vamos falar um pouco mais sobre esses temas, mas desde logo, né, o Guilherme Chide dizendo aqui, povo empreendedor é uma falácia. Todo mundo quer uma CLT e trabalho de qualidade e estável. Lula mentiroso. 70% quer CLT e bons salários. Ele está se referindo a uma pesquisa... se eu não estou enganado, é da FIPE ou do IBGE, não tenho certeza agora da fonte da pesquisa, mas que saiu um mês atrás, se tornou uma referência, dizendo que essa conversa de querer ser empreendedor, as pessoas querem ser empreendedor porque o emprego é uma porcaria, porque o salário é uma porcaria, pior ainda, porque você vive clima de assédio nas empresas, porque você não tem direito respeitado, porque você faz escala 6x1 para viver à beira da miséria o tempo todo, né? Então as pessoas querem sair do emprego e tentar a sorte na vida por conta disso. Mas a pesquisa mostra isso, né? 70% das pessoas querem um bom emprego, né? Querem um bom emprego, né? Tá aqui, o Maxwell me mandou, usei bastante isso, a pesquisa, deixa eu ver. E pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, que sequer, a Fundação Getúlio Vargas, que sequer pode ser acusada de ser uma organização de esquerda. Para completar, o último trecho da entrevista que eu separei aqui é o trecho em que o presidente Lula fala, porque essa questão dos alimentos, evidentemente, está vinculada à queda da popularidade do governo e aos índices inflacionários. Mostrei ontem aqui o tema da inflação dos alimentos e da gasolina e de toda essa temática do custo de vida, da carestia e da própria inflação, nós tratamos aqui no canal com o Jones Manuel em 3 vídeos semana passada, quarta, sexta e sábado. Tá, vai lá no canal, né? Quando acabar aqui, agora não. Vai lá no canal, você vai ver um verdadeiro mini curso do Jones sobre inflação. E ele vai terminar o discurso fazendo referência ao desastre da tal portaria da Receita Federal e a crise do PIX. Vamos ver. Daqui para frente é dedicação. Mais do que vocês já tiveram. Daqui para frente, nenhum ministro vai poder fazer portaria que depois crie confusão para nós, sem que essa portaria passe pela Presidência da República através da Casa Civil.
Muitas vezes a gente pensa que não é nada, mas alguém faz uma portaria, alguém faz um negócio qualquer, daqui a pouco arrebenta e vem cair na presidência da República. E vem cair na cabeça da presidência da República. É muito interessante porque os progressistas governistas colocaram essa fala nas costas do Barreirinha, do Rogério? Não é Rogério Barreirinha, o primeiro nome dele, não vou lembrar agora. É o Barreirinha, como ele é conhecido, que é o chefe, Robson Barreirinhas, que é o chefe da Receita Federal. Mas ele evidentemente falou e olhou, inclusive, para o Haddad. Ele falou ministro e Haddad. Mas aí é o seguinte, os progressistas espalharam nas redes sociais que a bronca tinha sido em cima do Barreirinha, né? O mordomo leva a culpa sempre, né? O mordomo leva a culpa sempre. Segundo escalão, terceiro escalão, leva a culpa sempre, né? É como se essa norma tivesse saído sem a aprovação do ministro da Fazenda. Pois bem, aspectos importantes desse discurso do presidente Lula. O primeiro é em relação à questão da inflação. Eu trouxe para vocês aqui, porque é o seguinte, me chamou muito a atenção. O presidente Lula faz um clamor, como se ele fosse um comentarista de que precisamos fazer algo em relação à inflação dos alimentos. O preço dos alimentos não pode subir mais, precisam me trazer medidas. Um negócio assim. Gente, a inflação dos alimentos está comendo solta há quanto tempo? E o governo não tem até hoje um plano, um projeto para combater a subida nos preços dos alimentos. Nós entrevistamos aqui o Gilmar Mauro, o MST fala sobre isso há muito tempo, né? A primeira medida seria parar de encerrar esse tempo da aliança obsessiva com o agronegócio e financiar a agricultura familiar, os pequenos agricultores, financiar o MST, que é quem produz alimento no país, né? E não commodity, né? Que é o que faz o agronegócio, milho e soja, para exportação. Então, ele é presidente, desculpa, presidente Lula, mas o senhor é presidente da República pela terceira vez. Será que o presidente Lula não sabe que um dos elementos cruciais para o controle da inflação dos alimentos são os estoques reguladores? Estoques reguladores que foram construídos ao longo de Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma meio, até o golpe, e que foram desmontados os estoques reguladores. O que é o estoque regulador? Então você põe, sobretudo, grãos em grandes armazéns da Conab. A Conab existe presidida pelo Edgar Preto, né, parceiro do Paulo Pimenta, lá no Rio Grande do Sul. A Conab, então, tinha ou ainda tem, grandes armazéns espalhados pelo país, e lá ela armazena, ela guarda arroz, feijão, outros grãos e alimentos com uma durabilidade, com uma perecibilidade mais alongada, para exatamente esses momentos da escassez, da entre-safra ou de um pico inflacionário vinculado à alimentação. Isso foi desmontado a partir do governo Temer e ao longo do governo Bolsonaro. Bom, o governo está na metade, mais da metade, 21 de janeiro. A eleição é em outubro, presidente. Acorda. Presidente de outubro, ele está pedindo ações. Mas olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Essa é a tabela. Está pequenininha, mas não dá para ver, mas dá para sentir o cheiro, vamos dizer assim, da informação que está aqui. Então, na coluna da esquerda tem os anos. 2003, vocês vão ver, primeiro ano do governo Lula, era 0,00000, tinha lá 3,3. Aí 2004, começa. Isso é toneladas de estoque de arroz oriundos da agricultura familiar. Então, vocês veem, em 2024... desculpa, a coluna de cima, a coluna, então, vertical, aqui é o ano. A coluna de cima, essa azul, é o mês. Então, vocês vão ver que já em 2004 começa a crescer, ó. 3, 3, 3, 3, 165, 165, 226, 264, 342, 391, 618 e 400. E assim vai, ano a ano. Olha aqui, ó, pula no início de 2006 para 25 mil em janeiro e em dezembro 33 mil toneladas. E assim vai.
tá? Ela começa a ter um processo de queda ainda nos governos do PT, a partir ali de 2010, 2011, mas ainda assim se mantém estoques em alto nível. 2012, 2013 tem uma segunda queda, 2014 a queda continua, aí vem o governo Temer. Então vocês veem aqui no começo do ano, ó, 2013. Vocês estão vendo que tem aqui um monte de 0, 0, 0, 0? A linha que vem antes do zero. Então, no final do governo Dilma, 2015, em janeiro tinha 936 toneladas, né? Para quem chegou a ter quase mais de 30 mil toneladas, era quase irrisório, mas tinha alguma coisa. Em fevereiro, 853, em março 472, em abril 343, e aí vai, em maio 175, em junho, aí vem o golpe do Temer e acabou. 25, 14, 6, 6, 6, 2016, zero. O ano inteiro, 17, 0, 18, 19, 20, 21, 22, 0, 0, 0. Aí vem o governo Lula, 23. Olha aqui 2023, tudo zero. Olha 2024, só vai ter um pequeno, começa a se refazer o estoque regulador em outubro do ano passado, gente. Um governo já quase pela metade. 60 toneladas, depois 490 em novembro e 416 em dezembro. É verdadeiramente chocante que o presidente esteja nessa altura, o André dizendo, esse gráfico é só de arroz, mas esse é o gráfico, né, esse gráfico, André, é similar ao gráfico das outras. Opa, a Auricélia está aqui, acabou de chegar. Vou subir ela só um minutinho, Auricélia, um segundinho, só terminando aqui essa apresentação sobre o governo Lula. Então, não entendo por que é que o presidente Lula faz essa demanda como se fosse um comentarista. Ele sabe o que tem que fazer. O governo não fez. Não fez até agora. Pois bem, a grande estrela da reunião foi o Sidônio. E tem sentido, né? Porque se esse governo, a partir de agora, passa a ser um governo com foco nas eleições de 2026, um cara-chave é o marqueteiro. É o marqueteiro. Então, de certa maneira, o marqueteiro da campanha eleitoral de 2026, né, vocês viram a importância que o presidente Lula deu, já está embarcado no governo. Já está embarcado no governo. Então, aí Lula empoderou o Sidônio. O Sidônio passa a ser um super-ministro, como os dois únicos ministros que estão no andar acima dos demais são o chefe da Casa Civil, Rui Costa, e o Sidônio, por coincidência, os dois baianos. Então, assim, Sidônio vai ter, ele que vai passar a comandar toda a verba de comunicação e publicidade dos ministérios, vai estar tudo centralizado nele. Isso aí vai dar confusão, tá? Porque tem ministro que foi governador do estado, que não vai topar essa coisa aí de deixar tudo na mão do Sidônio, não. Então, Sidônio passa a ser o homem forte do governo Lula. Então, aí, aqui, ó, vira a página, tá? Não tem nada a ver com aquela conversa anterior. Ah, porque a comunicação do governo é um problema, aquele chororô, né, do governo Lula em relação ao tema da comunicação. Não tem nada a ver com isso, né? O problema do governo não é comunicação, é política. Isso agora nós estamos falando de outra etapa do governo, é uma comunicação de fundo governamental eleitoral. É outra etapa do governo com a chegada do Sidônio, e de fato ele fez uma palestra sobre o que é comunicação política. Alguns ministros, inclusive, tiraram sarro, falaram que foi uma palestra didática demais, entendeu? E anunciou isso, que ele chegando na reunião. Apresentou um plano de comunicação de 90 dias e aí... Opa! A Auricélia caiu, olha a ligação dela. Vamos ver se ela volta. Ah, voltou. Né? Ele recomendando comparações com o governo. Gente, esse negócio não vai dar certo. Nessa altura do campeonato, ficar comparando com o governo Bolsonaro. Tinha sentido comparar com o governo Bolsonaro, né, durante o início, os primeiros 6 meses do governo. Qual o sentido agora, 2 anos depois do governo Bolsonaro, ficar fazendo comparação? A questão não é essa, a questão é alimento, a questão é, enfim, a gente sabe bem qual é a questão. Tá aí, tá? Essa foi a reunião ministerial de ontem.